Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo e hoje eu trouxe um vídeo diferente que vai fazer você sentir muita nostalgia, principalmente se você for das antigas. Pessoal, nesse vídeo eu trago para vocês um overview, um review do Windows XP. É isso mesmo, o Windows XP, um sistema operacional com mais de 20 anos já de existência, que fez muito sucesso aí na sua época, no começo dos anos 2000, principalmente para o pessoal aí que frequentava LAN houses. O Windows XP dominava muito esse ambiente de LAN houses. Você com certeza vai se lembrar muito desse sistema operacional muito querido por muitas pessoas até hoje. Eu fiz aqui uma instalação do Windows XP totalmente zerada, limpa. Veja que quando a gente faz uma instalação nova do Windows XP, ele traz para a gente aqui esse plano de fundo maravilhoso, que é o padrão, que eu lembro muito desse plano de fundo aqui, que é o chamado Alegria do Windows XP, e ele traz apenas aqui a lixeirinha no meio aqui da tela, não temos mais nada. Aqui abaixo nós temos a maravilhosa barra azul com o menu iniciar verde, que marcou com certeza aí uma época, uma geração. Temos aqui o menu iniciar, que também foi bem interessante na época. Veja que as cores desse sistema, para a época em que ele foi lançado, elas eram bem chamativas, nós tínhamos cores fortes. Nessa época era muito comum utilizar tanto aplicativos como a interface aqui do sistema com cores fortes e vibrantes. Hoje é tudo muito mais minimalista, partindo ali para algo mais clean, cores claras como branco, um cinza bem clarinho. Porém, nessa época era muito comum trazer essa interface aqui totalmente colorida. Aqui acima a gente tem o nome do usuário com a imagenzinha do perfil, que se clicarmos nela é possível alterar aqui, ó, várias imagens clássicas. Se nós olharmos aqui nas propriedades aqui da área de trabalho, nós temos aqui o tema padrão do Windows XP, que é com essas janelas na cor azul. O pessoal da época que tinha computadores um pouco mais limitados, com pouca memória RAM, um processador não tão bom, costumavam colocar aqui, ó, o tema clássico do Windows. Isso fazia com que ele ficasse com uma aparência mais leve, com menos efeitos, menos arredondamento dos cantos e cores mais discretas. Entendia-se na época que isso economizava processamento tanto de memória RAM como de vídeo, enfim. Eu acredito que não era tão gritante assim a diferença no uso, mas o pessoal costumava fazer bastante. Eu vou deixar aqui então, meus amigos, o tema padrão aqui do Windows XP, que é o que nos interessa aqui nesse vídeo, que é o que nos traz realmente nostalgia, né? Aqui, ó, na área de trabalho a gente pode alterar o papel de parede. Esse Alegria aqui, ó, é o padrão clássico do Windows XP, lembrado por muitos. Aqui a gente pode, ó, personalizar a área de trabalho e adicionar alguns ícones na tela, como por exemplo meus documentos, meu computador e meus locais de rede. Dessa forma a gente tem agora a lixeira e os ícones normais aqui do sistema, tá? Mais usados como meu computador, meus documentos e tudo mais. Proteção de tela, sem novidade, nada de diferente até então. Aqui na aparência, o Windows XP ele tinha três esquemas de cores: o azul, prateado e o verde oliva, que é esse verdinho bem fraquinho aqui, tá bem apagadinho. Vou deixar o azul padrão mesmo. Temos aqui efeitos, ó, onde a gente pode ativar ou desativar esmaecimento aqui das janelas. Esse aqui, ó, Clear Type, que é das bordas das fontes, dos textos aqui, ó, se a gente desativar, você vai perceber que ele fica sem esse sombreamento aqui, ó. Eu vou deixar o Clean Type, que é bem interessante. A gente pode colocar aqui ícones grandes também, ó. O ícone fica um pouquinho maior do que o padrão. Mostrar sombras sobre o menu, usar ícones grandes, mostrar conteúdo da janela ao arrastar. Normalmente, ó, quando a gente arrasta uma janela, ó, tá vendo que a janela ela fica totalmente invisível? Se a gente marcar essa opção aqui, aí quando a gente arrasta a janela, a gente consegue visualizar o conteúdo da janela ao arrastar, tá? Então são opções que a gente tinha aqui no Windows XP. E aqui nas configurações é a resolução de vídeo, tá? Eu, por motivos de gravação, eu deixei nessa resolução aqui, que se adequou melhor aqui a essa gravação. Porém, algumas pessoas dizem que o Windows XP foi feito e ele suporta telas quadradas, janelas quadradas, mas não. Aqui, se a gente quiser, eu posso deixar ele com 1080p Full HD sem problema algum e vai ficar de forma bem tranquila. Olha só, eu vou aplicar aqui só a nível de teste. Olha só, pessoal,
o Windows XP numa tela Full HD, normalmente sem problema algum. Eu vou voltar naquela resolução que eu estava, porque ela fica melhor aqui para minha captura, tá? Mas sim, no Windows XP a gente consegue ter altas resoluções aqui e monitores widescreen e tudo mais. Perfeito! Vamos continuar aqui com algumas analisadas sobre o Windows XP. Vou lá em meu computador. Nós temos aqui uma pasta documentos compartilhados. Essa pasta aqui, quando você coloca o teu Windows XP conectado em uma rede local, essa pasta aqui por padrão ela já permite acesso aos outros computadores a essa pasta documentos compartilhado. Temos aqui a pasta do usuário de documentos e o disco local C. Esse computador aqui inclusive está com uma unidade de DVD. Aqui no disco local C, quando a gente entra pela primeira vez, ele traz essa mensagem aqui dizendo que esses arquivos estão ocultos e essa pasta contém arquivos do sistema e ele dá esse aviso aqui para a gente entender. Basta clicar aqui e nós já temos a pasta arquivos de programa, Document and Settings, onde ficam as pastas do usuário, tá? E a pasta do Windows. Tem essa pasta aqui NVIDIA, que eu instalei um drive aqui de vídeo. Temos aqui nesse PC uma maravilhosa GeForce 8400 GS, que eu já deixei previamente instalada aqui, tá? Eu tenho até um vídeo aqui de instalação, não sei se eu vou colocar aqui no vídeo. Nessa pasta arquivos de programas, nós não temos aquela distribuição, por exemplo, Program Files x86 para arquivos de 32 bits e arquivos de programas para arquivos de 64 bits. Uma vez que essa versão aqui do Windows, ela é apenas de 32 bits. Se eu clicar aqui, ó, nas propriedades do meu computador, ele mostra para mim aqui que eu tenho 4 GB de memória RAM. O Windows XP de 32 bits, ele suporta apenas o máximo de 4 GB de memória RAM. Mas isso também acontecia com o Windows 8, o Windows 7, para quem instalou o Windows 7 de 32 bits, ele também suportava no máximo 4 GB de memória RAM. Existe ainda a versão de 64 bits do Windows XP, tá? Mas não era muito comum, o pessoal tinha mais a versão de 32 bits. Até porque nessa limitação da memória RAM, poucas pessoas se preocupavam com isso na época, porque não era muito comum no começo dos anos 2000, 2003, 2004, o pessoal ter muito mais do que 4 GB de memória RAM. Inclusive, quem tinha 4 GB de memória RAM tinha muita memória no sistema, tá? Talvez hoje você olha isso, você que é da geração mais nova, e acha isso um absurdo. Porém, nessa época, 20 e pouquinhos anos atrás, quem tinha 4 GB de memória RAM no seu computador era um computador da NASA. Aqui nas propriedades do sistema, nós temos aqui as informações do computador. Aqui nós temos o nome do computador, onde a gente pode fazer configurações aqui voltadas à conexão de rede. Restauração de sistema, onde a gente pode definir aqui o tamanho dos arquivos de restauração. Era muito legal quando você tinha algum problema aí no teu Windows e você fazia uma restauração. Isso também tem no Windows 7, no Windows 10, normalmente, tá? Atualizações automáticas aqui, ó. A gente pode deixar ativadas as atualizações aqui automáticas do Windows. Acesso remoto. Temos aqui na aba avançadas, onde a gente pode configurar alguns efeitos visuais aqui do Windows. Temos aqui configurações aqui de perfil do usuário. Inicialização aqui e recuperação. Temos aqui a parte de hardware, onde a gente pode ver aqui o gerenciador de dispositivos do Windows XP. Inclusive tem um drivezinho aqui que ainda não instalei. Eu nem sei o que é esse drive aqui, depois eu vou verificar. Do restante aqui, ó, tudo ok. Plaquinha de vídeo GeForce 8400 GS, conexão de rede, tudo ok. Leitorzinho de CD, unidade de disco aqui. Tô com um HDzinho de 320 GB raiz, tá? Mecânico, não é SSD, não é NVMe, não é nada disso, é um HDzão raiz mesmo. Aqui na parte dos processadores eu estou usando aqui um i3 de locais de rede, onde aparecem os computadores quando o seu PC está conectado em rede. É possível também fazer configurações aqui e tudo mais, sem problema nenhum. Pessoal, eu vou colocar aqui um trecho do processo de instalação aqui do Windows XP que eu fiz para chegar aqui nesse ponto. E também o trecho da instalação de alguns drivers também aqui. E depois eu vou instalar alguns programas. Eu não sei se eu vou fazer em gravação a instalação desses programas, talvez sim, talvez não. Mas eu acredito que eu vou fazer uma parte 2 mostrando esses programas muito comuns e muito utilizados nessa época, para que a gente possa comentar e sentir nostalgia juntos, ok? Pessoal, eu espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo. Aguarde a parte 2, onde a gente vai fazer os comentários e analisar alguns programas muito utilizados na época do Windows XP.